Oi pessoal, bem-vindo ao canal La Modista. Gente, a Copa está aí, né? Então, ó, veio até uns brilhinhos. Vamos fazer uma camisa em comemoração à Copa. Ó, a malha geralmente vem com esse risquinho aqui, ó. Mesmo passando ele não sai, gente. Aí por isso que eu saio dando volta para fazer o corte na dobra, né? Mas retirando esse risquinho aí. Vou começar com o corte das costas, tá? E a gente vai fazer a partir de uma. Você escolhe aí uma peça que caiba em você, viu? Essa aqui, por exemplo, minha, ela cabe em mim. Só que eu vou deixar a minha, que eu vou fazer agora, um pouquinho mais larga, que eu quero que ela fique mais soltinha, tá? Mas se você quiser, você coloca uma que cabe certinho, do jeito que você quer o modelo, você faz ela. É uma camiseta, tá? Eu vou colocar ela aqui, a parte das costas, pra gente fazer o corte, pra vocês verem como que faz, tá? Basta a gente fazer o corte das costas, aí a partir desse que a gente tirar aqui, a gente faz o da frente, tá? Ó, eu tô colocando certinho aqui na dobra do tecido, certo? Tá certinho aqui no meio, tem que ficar certinho no meio. E eu acho que ainda vou deixar ela um pouquinho mais longa, viu? É, vou deixar ela um pouquinho mais longa aqui. Casar aqui certinho o ombro. Casa aqui a cavo, certo? Vou deixar aqui a manga aberta, mas você sabe que a gente vai fazer o corte aqui, né? E aqui, você tá enxergando aqui, né? Tá um pouquinho pra cá. E aqui, o decote das costas. Ok? Aí, arrumando aqui, eu já consigo fazer o corte. Ó, tá certinho aqui. Passar um pouquinho pra lá. Aí eu vou deixar ela aqui uns 2 dedos maior, no lado de 3, porque ainda tem a costura, né? A margem de costura. Então a gente, ó, já tá caindo. Eu coloquei peso lá, ela tá caindo aqui. Pra poder fazer o corte, para ela ficar um pouquinho mais folgada, tá? Certinho aqui. Cadê minha tesoura? Vou pegar minha tesoura de corte. Essa tesoura de corte aqui, daquelas grandonas, ela é melhor para fazer o corte. Vou começar aqui pela gola, ok? Aqui eu vou fazer certinho, porque agora depois a gente vai fazer a gola e a manga, e aqui embaixo com tecido verde, tá? Esse tecido aqui, ó, que é verde e amarelo, né? Também uma malha, ok? Aí aqui o ombro, deixar o ombro um pouquinho mais para cima aqui, porque a gente pode esquecer que tem margem de costura, viu? Aqui embaixo eu vou deixar 4 dedos maior. E aqui uns 3 dedos. Aí aqui eu vou subir até lá assim, ó, que é a minha. Ela acaba aqui no caso, gente, vai ser quase a mesma coisa das costas e da frente, tá? Aí a partir desse que eu tô cortando aqui das costas, dá pra eu fazer o corte da frente. Vou ajeitar ela aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu virei o tecido, né? Agora dobra pro lado de lá. Eu vou pegar aqui o meu corte da frente, das costas, né? Ixi, ficou um espação aqui, né? Não, vou diminuir isso aqui pra gente economizar o tecido, viu, gente? Agora sim, né? Vou colocar a pedra aqui pra segurar ele, né? Pra ele não dançar e o vento não levar. Ok? Agora, ó, aqui na frente vou fazer um decote diferente
Você sabe que na frente é mais baixo, né? Então eu vou deixar ele, a partir desse que tá aqui mesmo, eu vou deixar ele só 6 centímetros mais baixo, certo? 6 não, 7. E vou anotar bem aqui esse 7, certo? Vamos fazer um decote diferente aqui. Anota aqui, aí o restante, eu vou fazer o corte dele, cadê minha tesoura? Fazer o corte dele aqui, do mesmo tamanho, certo? Aí chegando lá no decote, nós vamos fazer um decote diferente. Inclusive o tamanho, a largura da camiseta que eu tô cortando, é pra ficar igualzinho essa que eu tô usando aqui, ó. Eu deveria ter pego ela aqui, mas eu tô usando ela. Aqui eu vou subir um pouquinho mais que a da frente, tá vendo? Aí aqui eu entro. Das costas tá mais para lá, da frente tá mais para cá, mas o ombro é a mesma coisa. O ombro ali, deixa eu cortar aqui, vai facilitar meu trabalho. Aí, ó, como que eu vou fazer aqui no decote? Eu vou entrar aqui 3,5. Bem aqui 3,5, certo? 3,5. Aqui eu vou cortar reto, ó. Esse 3,5. Ok? Cortei reto. Agora eu vou subindo reto aqui até lá no final do meu ombro. Assim que vai ser o nosso decote. Na hora do corte vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui, ok? Agora eu vou preparar aqui para cortar as mangas. Ó, a dobra tá aqui. Aí aqui também, ó, o ombro da camiseta, da manga, né? Vou colocar ali, ó. Vou colocar mais para lá, porque a minha manga eu vou fazer menor do que essa aqui, ó. Porque ainda vou fazer o acabamento com a parte verde, tá? Aí depois que eu cortar essa aqui, aí só colocar em cima para cortar a outra, ok? Deixa eu começar aqui. Deixar ela um pouquinho menor, porque vou colocar fazer acabamento com verde, né? Como ele tá maior lá, por isso que eu tô cortando maior aqui, ó. Vai até lá, ó. Aí, ó, eu vou dobrando ela aqui, fica mais fácil para poder enxergar, ó. Coloco aqui porque eu sei onde eu tô indo. Assim que eu faço as minhas, quando é para tirar o outro. Aí, ó. Aqui ficou minha manga, ela vai ser pequena assim mesmo. Agora, com essa aqui, eu consigo tirar a outra, tá? Eu resolvi separar, né, o vídeo para não ficar muito longo. Aí, nós fizemos o corte, certo? Aí, teve um vídeo que eu coloquei as aplicações. Eu vou colocar direito com direito aqui, aplicações na frente, nas costas. Agora, a gente vai para a costura. A costura que eu faço na máquina doméstica, gente... Vamos fechar a camiseta, tá? Primeiro nós vamos começar pelo ombro. Aí eu faço, se você tiver a máquina do mestre, você faz um zigue-zague. Se você for fazer um zigue-zague, você faz um zigue-zague e depois você vem com a reta aqui. Aí você refila o que sobrou para ficar bonitinho, tá? A minha máquina, ela já tem um ponto que imita overlock. Se a sua tiver um ponto que imita overlock, ótimo. Só que depois que você costurar do overlock, você também refila o acabamento ficar bonitinho, tá? Então eu vou lá, vou fechar o ombro primeiro, aí a gente coloca a manga para depois fechar as laterais. Deixa eu falar para vocês, a minha é uma Facilita Pro, então eu vou aqui nesse azul, certo? São os pontos especiais, tá no comprimento 3, na extensão 3, tá tudo 3 aqui, e aqui eu uso isso aqui, ó, para costurar
a imitação de overlock. Você vê que ela é um zigue-zague e tem pro lado de cá e pro lado de cá, tipo uma reta. Gente, isso aqui segura tão bem o meu ponto, não tem quem arrebenta. Eu sempre uso este aqui para malha. É óbvio que na doméstica ele costura mais devagar. Aí depois de costurar, a gente refila para ficar bem pertinho da costura, fica perfeito, fica lindo, tá? E este outro ponto aqui, quer ver? Cadê? Isso aqui. Eu uso ele para poder fazer bainha das malhas, tá? Esse é o ponto que eu vou usar para poder fazer, para fechar a malha na doméstica. Ó, fiz a costura aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês verem. Esse aqui eu refilei, esse aqui eu não refilei ainda. Aí, ó, ele fica bem aqui, gente. Já não dá para fazer lá na bordinha, porque senão a máquina engole o tecido. Pelo menos a minha engole. Aí, por isso que eu deixo a margem de 1 centímetro, porque aí você costura, né, mais para fora. Aí você vem refilando, ó. Vem refilando, aí agora ficou certinho lá na pontinha, ó. E fica lindo, ó, tá vendo? Fica perfeitinho a costura. Agora, a gente vai colocar as mangas com ele aberta. A gente costura com ela aberta, depois quando a gente fechar, a gente fecha tudo junto, ó. Aqui tá a manga, certo? Encontra o meio da manga. Vou colocar só um aqui para vocês verem, ó. Encontrou o meio da manga. Aí você vai encaixar aqui. Vai alfinetar. Eu vou alfinetar ele aqui. Aí eu mostro para vocês ele alfinetado, tá? Pro lado das costas, pro lado da frente. Ó, já alfinetei aqui dos dois lados. Aí eu vou voltar lá na máquina com o mesmo ponto e vou fechar aqui a manga, tá? Aí eu volto aqui para depois mostrar para vocês como que a gente vai fechar a lateral. Ó, cortei, costurei, já refilei, certo? Perfeito. O acabamento fica lindo assim, gente. Agora vou fechar ela. Eu cortei a manga um pouquinho maior mesmo, justamente para... Vou casar aqui, ó, a costura, certo? Aqui tá vendo que a manga tá aqui? Aí eu casei certinho a costura aqui, ó. Eu cortei a manga um pouquinho maior. Aí aqui eu posso cortar um pouquinho aqui assim, os dois dedos, porque dá certo. A minha intenção foi cortar maior mesmo, que é para ele ficar mais larguinho na hora de vestir. Aí, ó. Aí eu caso aqui, tipo, nas axilas, né? Alfineto o corpo da camiseta, o lado de baixo. Alfineto até lá embaixo assim, certo? Tô alfinetando rápido aqui só para vocês verem, tá? E alfineto também a manga. Como a manga é curtinha, então eu vou colocar um alfinete aqui só para segurar. Aí esse excesso aqui, ó, eu vou cortar, porque a minha intenção já é ter feito ele grande assim mesmo. Aí eu corto aqui. Aí eu vou fazer a mesma costura nas duas laterais para fechar a camiseta, tá? Ó, costurei, certo? Já fechei, refilei. Agora nós vamos para o acabamento. Só que eu acho que não vai dar para fazer agora, gente, porque o sol tá batendo certinho aqui. Aí é capaz de ficar escuro. Mas só que eu vou só mostrar para vocês o seguinte, aqui na gola, que nós cortamos aquela gola que aqui na frente é reto. Aí nesse cantinho aqui, ó, você vai cortar na diagonal 1 centímetro. Nas duas diagonais, tá? 1 centímetro apenas, porque aqui a gente vai colocar uma gola verde. A gola aqui vai ser verde. Aí o acabamento aqui na manga também vai ser verde.
E aqui embaixo eu vou fazer a bainha com aquele ponto que eu falei para vocês, mas depois em cima da bainha aqui eu vou colocar uma faixinha verde também, tá? Eu volto depois com vocês somente para fazer esses acabamentos. Por dentro já está perfeito, o restante já está pronto. Aí a gente vai fazer só esse acabamento, tá? Vou esperar esse sol sair daqui. Gente, por favor, não esquece do like, o gostei de vocês é muito importante. Se inscreva também no canal se vocês gostam de conteúdo de moda, tá? Espera um pouquinho que agora a gente termina com os acabamentos. Vamos fazer agora, gente. Não sei o que aconteceu, que o som da voz não saiu. Algum problema no microfone. Na verdade, eu vou começar pela manga, né? Porque a manga eu cortei ele certinho, mas mesmo assim eu conferi depois que eu cortei, porque eu quero fechar ela. Vocês vão ver aí que eu estou dobrando, estou ao redor, colocando ao redor dela inteirinho. Aí agora eu vou passar uma costura para poder fechar ela, e essa fechado vai ficar por dentro. A minha máquina dá uma engolida nos tecidos de vez em quando, né? Por isso que eu tive que ir e voltar aí nela, certo? Aí eu tô fechando ela, fechei de um lado e fechei do outro, por causa da máquina mesmo. E agora, fechando ela aí, o que eu faço? Eu dobro ela no meio, né? Porque precisa ficar dobrado, o acabamento fica mais bonito. E utilizando o mesmo ponto que eu usei para fechar, para costurar toda a camiseta, eu vou costurar aí, ó. Eu começo pela parte de baixo da cava, lá nas axilas. Caso certinho a costura, e com a costura que eu fiz toda a blusa eu vou fazendo ela. Nesta aí, como eu tô só colocando na manga, não precisa puxar nem um pouquinho, viu? É só colocando. E eu já fiz o acabamento lá, já fechei nessa faixinha. Essa faixinha ela é estreita mesmo, viu? Por isso que eu cortei ela mais fininha mesmo, porque eu quero ela mais estreitinha. E eu vou costurando totalmente ao redor aí, com o mesmo ponto de overlock. Aí eu já estou terminando ele lá no finalzinho, para vocês verem, certo? Aí depois que terminar, é o mesmo processo, eu tenho que vir refilando, tirando o excesso. Porque a costura, por ser uma costura de overlock, ela tem que estar bem próximo da borda, né? Por isso que a gente tem que fazer. Se você deixar essa rebarba aí, fica muito feio o seu trabalho. E como já é uma costura bem feita, uma costura de ponto de overlock mesmo, então você refila, que fica um trabalho mais profissional, mais bonito. Aí, depois disso aí, eu vou, depois que eu terminar isso, inclusive, ó, se você quiser, você pode passar até uma costura. Só que como eu tô com a linha verde, eu não passei a costura agora, eu passei a costura depois. Tem que passar a costura com a linha amarela, né, para ficar mais bonita. Mas primeiro eu vou utilizar tudo que eu preciso usar com verde, para depois colocar a amarela aí. Agora ela é um pouquinho mais larga, vocês estão vendo aí, né? Aí eu faço um acabamentinho bem na ponta. Vocês lembram que nós fizemos um corte reto para depois subir a gola? Aí com a mesma costura, eu coloco ela costurado pelo lado de dentro, dobro ela aí e vou fazendo a costura dela ao redor do decote inteirinho, menos naquela parte que está reto embaixo do decote. Vocês lembram, né? Claro que lembram, porque é o mesmo vídeo, né? Espero que tenha assistido o vídeo inteiro, porque aí vocês sabem do que eu estou falando. Como é uma gola de camiseta, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma leve puxadinha. Na gola você precisa dar a puxada, viu? Não puxa muito não. É puxar somente a gola, essa tira aí, não é para puxar a camiseta. A gente puxa somente a gola, porque aí ela dá uma sentada e ela fica para cima depois que você terminar a costura. Essa é a finalidade da gente ter que puxar as golas de camiseta quando a gente estiver costurando. E eu vou costurar ela todo ao redor aí, até chegar do outro lado da gola, lá na segunda parte, né, na outra parte, que tá aquela reta que a gente deixou durante o corte da gola da parte da frente. Lá eu também faço o acabamentinho no final, certo? E
termina a costura. E novamente, né? Vai refilando, tem que refilar tudo aí. Essa parte da frente, que é reta, ó, você vai dobrar ela para trás e vai costurar. Eu não costurei aí porque eu estava com a linha verde, mas depois eu fiz a costura quando eu coloquei a linha amarela. Tem uma pequena faixa também que eu quero passar lá embaixo, como eu falei para vocês no início do vídeo. Perto que eu já fiz a bainha aí na costura acima da bainha tem essa faixa que eu vou colocar. Eu tive que fazer a dobra de um lado, depois do outro e fui alfinetando. Deu um pouquinho de trabalho porque eu tenho que fazer isso ao redor da blusa toda, lá embaixo, na barra, certo? Aí eu dobrei de um lado, dobrei outro, porque eu queria que ele ficasse mais estreitinho. E fui fazendo isso aí, ó. Vou alfinetando até do outro lado, por quê? Porque depois eu vou passar uma costura embaixo, uma costura em cima, só para enfeitar. Isso é um adorno mesmo, que é para enfeitar, colocar essa faixinha verde ao redor de toda a camiseta, tá? Foi o que eu fiz nessa parte aí. Aí depois eu vou mostrar pra vocês, gente, o resultado final. Eu não mostro essa costura aí, mas eu mostro o resultado final da camiseta, tá?